abrir a nossa Bíblia lá em Salmos 46. Uma palavrinha do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus. Então diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. Amém, igreja? Até aqui. Aqui está vendo nessa cidade aqui, ó, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? Então, assim, onde Deus habita, vai tudo beleza, tudo certinho, né? Por isso que eu digo que a gente tem que estar sempre em conexão com Deus, porque aonde Ele habita, onde Deus está, nós temos que amar a Deus. Porque a gente se amar a Deus, e a Jesus, Ele te dá tudo, não precisa de mais nada. Ele dá tudo para a gente, não é verdade? Né? Se você está precisando de alguma coisa, só. Eu estava vendo a palavrinha hoje ali na Igreja Mundial, ali no Valdemiro. Ele prega, faz uma pregação assim, eu acho a coisa mais linda, pessoas que entendem, falam, linda, fica, meu Deus, que maravilhoso, né? Então ele estava falando sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Ele nos dá tudo, a vida, saúde, alegria. Ele está sempre cuidando de nós, né? Mas Ele quer que nós amamos. Por que as pessoas têm fé? Eles têm que amar a Deus para poder ter fé. Ele disse, é verdade. E você amando a Deus, você tem uma fé, meu Deus, que a fé é maravilhosa. Então, eu sempre digo, né, que as pessoas têm que estar sempre em conexão com Deus, orando, pedindo a Deus, desde a manhã, o que custa levantar da cama, né? E dizer, ai Senhor, obrigado por esse dia, pelo ar que respiro, ou vai na mesa tomar café. Lá em casa, né, a educação dentro de casa, eu fazia com o pai, né? Eu fazia direto. Então a gente, claro, a educação traz dentro de casa, você vê, você vai, né? Por isso que a gente tem que estar passando para os filhos um pouco do que a gente aprendeu, mas aquilo vai ficar no coração deles dentro, porque ele diz, vocês são tem uns filhos aqui, vai ficar lá dentro. Aí ele vai dizer, tua avó falava isso, teu avô, aí eles vão levando aquela, sabe? Porque se não falar, para tudo isso, acaba tudo. Né? As pessoas não falam mais de Deus, não falam mais de Jesus, nada. Então, por isso que eu digo, Deus é maravilhoso. Eu chego de manhã, obrigado Deus pelo café, obrigado Senhor, muito obrigado por poder comer. Quantas pessoas que estão na cama querem comer, não podem, né? Então, obrigado. E o Cláudio já mais assim, mas olha. Deus não é mais assim, já coisa de obrigado Senhor. É assim, né? E da Santa Mesa também agradeço a Deus, obrigado Senhor, né? De noite, tudo, não vou, Deus livre, não consigo dormir. Se eu te esquecer, eu me acordo no dia de madrugada e disse, meu Deus, eu esqueci de agradecer a Deus orar. E daí a gente se acostuma, minha filha, que não fica assim. E é de manhã, e de noite, meio-dia, é de tarde, na casa de alguém com um café, obrigado Jesus por esse café, te agradeço, obrigado. Eu falo, ó, não quero saber se a pessoa, né? Mas de repente, como diz a outra, como é que ela pegou aqui a Tainá, né? É sobre conexão, né? Aí a gente já fala aqui da pessoa já, olha, que lindo, né? Que bonito, né? Então, essa palavrinha eu quero deixar para os irmãos, né? Que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus é maravilhoso, Senhor, muito obrigado. Olha que dia lindo, né? Então, isso que eu quero deixar para os irmãos, tá? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus esse dia lindo. Oh, meu Deus, obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, por esse sol, Senhor, radiante. Obrigado, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Abençoe esse espírito, Pai. Lava o teu santo sangue, tem misericórdia, meu querido Pai amado Jesus. Muito obrigado.
Amém, igreja? Graças a Deus. Uma salva de palmas. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor, amada igreja, amém? Amém. E é bem isso, né? Se a gente não educar os nossos filhos, se a gente não falar de Jesus, da palavra, como que eles vão crescer temendo, né, a esse Deus maravilhoso e poderoso, né? Se a gente não contar os nossos testemunhos, o Deus que a gente serve, né? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai louvar nessa noite, né? Sobre tudo que Deus fez e faz na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, eu creio que Deus tem grandes bênçãos ainda, muito mais para fazer, para realizar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Coloque o coração no Senhor. Este malabarada sobre das. Sim, Deus. Feche os teus olhos. Lembrar-se que ele vai dar uma graça de degandará para nós. Veja. Aleluia. Sim, Deus, venha abençoar. E faça brilhar seu rosto em diante. Sua graça.
lá na nossa casa, lá na nossa família, lá nos nossos filhos, lá nos netos que estão chegando, lá na provisão que Deus já está providenciando, aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, aquilo que essa igreja precisa, que esse pastor precisa. A bênção. Amém? E a gente então se alegra por isso, né? Às vezes chorando, levando com lágrimas para Deus, levando com choros nos jejuns, mas sabendo que tem uma recompensa, sabendo que a gente vai voltar sorrindo e com alegria. Amém? Contando os grandes feitos, contando os testemunhos. Amém? Em nome de Jesus. É assim. Aleluia. É assim que eu e você caminhamos na presença do Senhor. Há uma nova canção em meus lábios, nos meus e nos teus. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Levanta isso para louvar e adorar. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Tem uma nova canção. Estou sonhando é verdade. Você está vivendo isso. Os sonhos de Deus. Diga, Deus, eu quero viver isso. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, quantas vezes chorando pelo, quantas vezes já andei com lágrimas semeando. Agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas. Deus derramou cada uma delas. Deus olhou cada uma delas.
Senhor. Amém? Amém. Amém. Fran? Só um pouquinho, posso orar? Deus, Ele é bom, né? A sua fidelidade dura para sempre. Ele tem abençoado a minha e a sua vida, né? E vai fazer muito mais. A gente tem que profetizar, sabe que quando a gente louva, quando a gente adora, quando a gente canta as letras das canções, são profecias. Amém. Já Deus falou para mim que era para mim cantar, né? Um louvor. Deus, eu tenho tantas bênçãos, né? Eu disse, mas Deus, né? E aí, então, eu entendi que era para mim cantar profetizando, né? Então, profetize, né? Com louvor, amém? Amém. Glória a Deus. Amém, a paz do Senhor. Graças a Deus. Que igreja linda também, né? Deus é bom. Meu Deus, que luta hoje para chegar aqui, mas glória a Deus. Aleluia. É verdade. Que bom, vocês estão todos felizes? Amém. Então vamos lá, uma palavra muito importante hoje. Essa hora é uma hora muito importante também, como tudo que já aconteceu, Amém. como o começo do culto, como o louvor. Amém. E agora essa hora também é muito importante para todos nós. Amém? Amém. Vamos achar Coríntios 2, 9 e 6. Amém. Aqui é a hora da nossa oferta e dos nossos dízimos. Amém? Todos acharam? Amém. É semeando com generosidade. Aqui na minha Bíblia está falando isso. Mas tem outras traduções que eu já olhei em mais duas Bíblias. Eu sei que tem outras traduções. Mas agora, nesse momento, não vou lembrar. Mas eu sei que tem. Então vamos lá. Lembrando-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Amém? Então aqui Deus está dizendo que nós podemos escolher o tanto que a gente quer semear. A escolha é minha e tua. O tanto que eu quero depositar no altar do Senhor. A oferta. O dízimo é os 10% de tudo aquilo que eu ganho. Né? Eu tenho que devolver para o Senhor. Porque se eu tenho um serviço, é porque Ele me deu. E Ele não precisa, claro, tem muitos que dizem, a igreja é rica. Glória a Deus que a igreja é rica, né? Deus é rico, Ele não precisa. Mas essa parte Ele deixou para mim e para você. Porque Ele quer abençoar eu e você. Ele não vai deixar faltar nada. Ele vai ter uma passagem que diz que o devorador não vai roubar aquilo que ele dá, que nós vamos estar protegidos. É uma proteção para mim e para você. Amém. Como se fosse uma bola que Deus colocasse nós ali e protegesse para o inimigo não colocar a mão. Quando eu obedeço, quando eu trago meu dízimo, meus 10%, o inimigo não tem poder de colocar a mão ali. E ele vai
Bíblia inteira eu acho que tem mais, né, do que está aqui, mas aqui foi o que colocaram aqui para nós, né, para nós poder ter um discernimento. Então, aonde você procurar, você vai ver e o Espírito Santo vai te convencer. Amém? Para te proteger ainda, porque isso daqui é para proteger eu, as minhas finanças, as minhas coisas, né, vão estar guardadas debaixo das mãos poderosas de Deus. E Ele também dá, você oferta, Ele faz conforme você quer colher. Se você quer colher uma boa quantidade, você oferta mais. Se você quer, né, é o tanto que você dá no teu coração com alegria, sem, né, olhar aquele lá, vai me faltar. Não vai faltar. Nunca faltou para mim. Nunca. Então não vai faltar para ninguém de vocês. Amém. Pelo contrário, vai encher. Vai ser um saco cheio e transbordando ainda. Hã? Amém? Amém. Então vamos fazer isso com alegria, com um sorriso no nosso rosto, Amém. crendo, né? Porque nós também temos que crer. Não adianta colocar aqui como nada e não crer. Tem que ter um propósito. Eu vou colocar porque isso, né? Deus vai abençoar, vai colocar a mão, porque Ele é poderoso. Amém? Amém. Então vem com alegria. Queria ver que Estenda a mão para cá. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a sua oferta, os dízimos, Senhor, do teu povo, Pai. Faz um milagre, Senhor, na vida deles, aonde eles pediram, Senhor, conforme eles pediram, conforme eles colocaram no coração deles, Pai, e conforme a vontade do Senhor para a vida deles, Pai. Que essa semente, Senhor, que eles possam colher 100 por 1, Senhor, em nome de Jesus, que possa, Senhor, salvar vidas, salvar famílias, Senhor, ter almas para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que eles possam crer, Senhor, cada vez mais, Senhor. Não deixa, Senhor, de olhar, Senhor, cada uma das ofertas aqui depositadas, Senhor, ofertas de sacrifício, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, faz uma multiplicação, Senhor, grande, Senhor, grandiosa na vida de cada um, Senhor, conforme eles precisam e conforme o Senhor quer derramar na vida de cada um, Senhor. Que os celeiros deles estejam cheios, Senhor. Que não falte, Senhor, o alimento, Pai. Que não falte, Senhor, a bebida, Pai. Que não falte, Senhor, a roupa, aquilo que vai suprir, Senhor, todas as necessidades, Pai, como está na tua palavra, Senhor. Que vai suprir tudo as necessidades do teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E da nossa igreja também, Senhor. Que não falte, Senhor, nada para a nossa igreja, Senhor. Que o Senhor sempre mande, Senhor, demandas e demandas, Senhor, de povo, Pai, para abençoar, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eita Deus. boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. A paz, né? Amém. Queridos, ITP é essencial. Tudo que você tem aqui perto, certeza que não vai faltar. Certeza. Ele vai suprir toda a sua necessidade. Amém. E a Clara tem testemunho, tem. E quem mais é fiel no dízimo na oferta também tem. Amém. Querido, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Versículo 19 somente.
30. Amém? Amém. Amém. E só lembrando do nosso encerramento, quando os irmãos estão procurando, o nosso encerramento de todas as redes vai acontecer sem ser essa semana, a próxima. Sem ser essa semana, a próxima, só volta a confirmar se a segunda ou na terça estará acontecendo o encerramento de todas as redes, que reunirá todo mundo na sede. Tá? Os homens vão levar um refrigerante e as mulheres um prato de comida. E vai ter o nosso amigo secreto. Mas o amigo secreto da nossa igreja não é conforme você pensa. Que você vai tirar um papelzinho e vai saber quem tirou, vai saber quem você tirou só na hora. Então, homens compram presente para homens e mulheres presente para mulheres. Tá bom? Amém. E lá nós vamos separar homens das mulheres para fazer o amigo secreto, tá? Então não perca, é um momento de comunhão, um momento de se relacionar. E a Bíblia diz que é na comunhão que existe a bênção e a vida para sempre. Então não deixe de viver esse momento. Vai lá, é um momento divertido, um momento descontraído, de alegria. Aproveite e vá. Vamos confirmar o horário e o dia certinho. Eu acredito que até terça-feira a apóstola já passa para nós e a gente confirma se é na segunda ou na terça e o horário, amém? Amém. Em Deuteronômio 30:19 diz assim: hoje eu devolvo os céus e a terra como testemunha contra vós, e do que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente vós e a vossa descendência. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, meu Pai, agradecemos ao Senhor e te adoramos por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. E pedimos ao Senhor que essa noite fale conosco, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, está acessível para receber a tua palavra. Que essa palavra venha brotar e dar frutos. Que nós possamos, meu Pai, viver para a tua glória, para o teu louvor. E faça a tua vontade de nós. Assim como ela é feita no céu, faça nossa vida aqui hoje. E glorifique o teu nome nesta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, e quando nós lemos essa palavra, se você quiser não faça isso, é muito bom. Na sua casa, pega o livro de Deuteronômio, leia ele todinho. É um livro cheio de mandamentos, mas é um livro muito bom. Porque é um livro onde tem mandamentos, mas também tem promessas. Porque Deus nunca dá um mandamento sem dar uma promessa aliada ao mandamento. Ele diz: honrar o seu pai e sua mãe para que o seu dia se prolongue. Ele diz aqui, tudo que ele vai falar para o povo fazer, ele coloca uma promessa. Sempre ele foi assim, ele nunca deixou. Então, além de você ver mandamentos de Deuteronômio, você vai ver promessas. E Deus também fez ao povo de Israel, não só ao povo de Israel. Essa promessa alcança a minha vida, alcança você. Porque nós vivemos numa época onde tem algumas pessoas que dizem que o Velho Testamento não vale de nada. O Velho Testamento já morreu. Engano, isso é um engano do diabo. Só existe o próprio Jesus disse que não veio mudar a lei, que não veio mudar ou retirar algo da lei, mas ele veio cumpri-la. Se o próprio Senhor diz que veio cumpri-la, quem sou eu, quem é você para falar do Novo Testamento? Não tem validade. Hoje tem uma linha teológica que as pessoas dizem assim: eu não acredito no Velho Testamento. Na verdade, só existiu um novo porque precisou do velho. Só existiu esse porque só existiu um Mateus, só existiu o Paulo, porque um dia existiu Moisés. Como eu vou aceitar Paulo, mas não vou aceitar o ensinamento de Moisés?
que o diabo quer operar na nossa mente hoje em dia, de falar que os mandamentos não são necessários. Como a obreira pregou aqui, Franciele, sobre os dízimos e as ofertas, a gente é o maior ponto de dúvida, onde a gente entra na internet com um monte de gente falando coisas que não deve, falando que o dízimo e as ofertas são coisas da lei. Não. Abraão, a Bíblia diz que Abraão, a lei veio com Moisés, mas Abraão veio antes da lei, antes de Moisés. E a Bíblia diz que Abraão dizimou. Se Abraão dizimou antes de Moisés, então o dízimo não é da lei, o dízimo é um termo da graça. E a gente lê essa passagem aqui, e eu quero pegar o gancho que a pastora Tainá. Porque a obreira Tainá pregou quinta-feira. Ela pregou sobre influência. E eu e você precisamos realmente tomar cuidado sobre as influências que nós somos e quem está nos influenciando. Porque a gente não percebe, mas a gente é influenciado por muita coisa ao nosso redor. Você quer ver se uma pessoa que eu gosto muito falar algo que eu não concordo, mas porque eu gosto dela, eu acabo aceitando que ela disse uma verdade porque eu gosto. Mas muitas vezes ela pode até estar falando uma mentira, mas porque eu gosto, eu vou acabar aceitando. Temos que ter cuidado, porque esse ponto de influência destrói a minha vida, destrói a sua vida. Mas eu também tenho que ter cuidado como eu estou me influenciando. Será que as pessoas olham para mim em vez de me ver como um caminho a Cristo, ou a pessoa olha para mim e vê como um caminho para a destruição? E talvez você fale, por que isso? Porque há uma história, e essa história é verdadeira. Tem um pastor numa igreja de Curitiba, ele pegou e deu Bíblia para todo mundo da igreja. E um diácono desse pastor chegou no vizinho dele e foi dar a Bíblia. O vizinho dele estava morrendo na rua. Eu já disse essa história várias vezes, eu gosto dela. E esse diácono chegou para dar para o vizinho, e o vizinho falou, não, eu não quero a sua Bíblia. Ele falou, mas por que você está rejeitando a minha Bíblia? Não, porque você é a Bíblia que eu leio todos os dias quando eu passo aqui, eu não gosto nada do que eu leio. Mas uma má influência. Aí nós queremos ganhar a cidade, está certo, mas a cidade também está de olho em mim. A cidade também está de olho em você. E você não se engane. Você pode até tentar fazer escondido, mas aos olhos de Deus, nada fica oculto. A pastora não está aqui, mas ela com certeza está assistindo. E se não estivesse assistindo, não tem problema, porque eu já falei sobre ela. A pastora, quando ela era adolescente, bem adolescente, ela estudava lá em Itajaí. E naquela época era dificilmente locomoção da Itajaí, porque nem todo mundo tinha carro. Ela ia de ônibus. Mas ela resolveu pecar. A pastora resolveu pecar. Naquela adolescente pecou, achou que ninguém ia ver. Achou que ninguém ia ficar sabendo. De repente, chegaram para mim lá de Itajaí. Um dia lá, a gente era só amigo. E essa pessoa que me contou era um amigo familiar nosso. Lógico que ele contou uma coisa. A Gabriela levou. Gabriela ficou com alguém. Aí eu contei para a apóstola, porque meu papel não é cuidar dela naquela época. E a Gabriela já estava ministrando no altar. A pastora, eu contei, ela falou, mas como que você soube? Eu falei, não posso dizer, mas aos olhos de Deus nada fica escondido. Você é um ponto de referência para alguém. E aquela pessoa que viu ela errando, querendo ou não, ela estava olhando então para ela. Você vai falar, mas aconteceu com a pessoa, até hoje eu não sei nada da pessoa. Na verdade eu sei, mas não pisou nunca mais na igreja. A pessoa também estava olhando para ela. Mesmo que você não queira, você é um referencial para alguém. E quando nós lemos essa passagem, Deus, Ele aconselha, Ele ensina, Ele instrui o povo de Israel como fazer, como não fazer. E hoje não é diferente comigo, com você. Se você pega a Bíblia e lê, você vai ver de Gênesis, Apocalipse, instruções
que Deus dá para a sua vida. Você vê direções que Deus dá para a sua vida. Talvez não seja a mesma direção que Deus deu para um, deu para o outro, porque a direção para mim é algo diferente que para outra pessoa. Eu disse lá na série de quinta-feira, eu não posso tocar em bebida alcoólica. É algo que Deus me pediu. Uma vez eu trabalhando, eu bebi, não de beber, eu era estoquista. Mas eu fui jogar a bebida alcoólica tudo isso da fora. Mas eu acabei dando para um. Já estava trocada, já estava tudo, eu acabei dando um catador de reciclagem. Eu falei, pega tudo, você pode chegar e embora, já está tudo trocado mesmo, livre desse negócio aqui. E jurei de jogar lá dentro. Mas na cabeça de Deus, eu estava compartilhando a bebida com outra pessoa. Perdi o emprego no outro dia. Deu jeito. E talvez você fale, meu, que rigoroso. Não é rigoroso. Se você pegar o histórico familiar da minha família e o meu histórico, você vai ver porque eu não posso beber, mexer em bebida alcoólica. Meu pai bebia de ficar caído. Meu avô perdeu de fazenda, de jogos de azar, de bebida. E o espírito cavava a corda, se eu bobear. Eu fui barman. Então tem um histórico com isso. Então não posso mexer com isso. E se você tem uma história com bebida, também fuja dela. Não abra a porta para o diabo. Querendo falando assim, não, Cristo já me resgatou. Sim, Ele te resgatou. Mas eu e você não precisamos tentar pular o precipício só para saber se ele foi resgatado. Saber que deu um precipício para mim, eu não sinto vontade de beber, mas eu tenho, do mesmo jeito que eu tenho um espírito de jogo de azar que me persegue por causa do meu passado, eu também tenho bebida. Isso é fato. E eu fiz tão claro em relação à bebida, eu vou bater nessa tecla muito esse dia, porque eu vejo acontecendo muito. Os cristãos estão bebendo, falando que assim, não tem nada a ver, a Bíblia diz beber, mas não se beber, não diz nada disso. Ela diz lá em Provérbios, que a mãe do rei instruiu o rei assim, acho que o rei Lemuel, meu filho, não é digno de um rei, ou de um príncipe, de uma princesa, de uma realeza, se embebedar com bebidas fermentadas, ou ingerir bebidas alcoólicas. Deixe essas bebidas para os moribundos e feridos de almas. Está lá em Provérbios. Se você duvida, a gente pode ler. Eu vou ler lá para vocês, não precisa abrir. Aqui, escuta, Lemuel, 31:4. Escuta, Lemuel, não é prudente os reis beber muitos vinhos, tampouco aqueles que têm responsabilidade de governar. Se entreguem também às outras formas de embriaguez. Portanto, não estão sóbrios e se esquecem do bom senso e das leis. Não sou solidários aos direitos dos fracos, aos pobres. Dá vigor aos moribundos e vinhos aos amargurados. Bebo e esqueço da miséria, e não se lembre das suas aflições. Querido, se eu bebo exigir bebida alcoólica, alguma coisa está na minha alma que precisa ser tratada. Ou estou carregando uma miséria, uma aflição tão grande que precisa ser tratada, porque a Bíblia diz que quem bebe é somente uma pessoa que é moribunda, amargurada ou aflita. Se Cristo me libertou, eu tenho que ter consciência que eu não sou mais moribundo. Eu sou um príncipe, a Bíblia diz. E Cristo me chamou para reinar em regiões celestiais. E quem reina é governante. E governante não pode dar o luxo de beber. Então, se alguém chegar para você, um discípulo seu, falar assim, mas eu estou bebendo, só socialmente. Não.
corte. Seja corte mesmo, porque é o que o diabo está querendo fazer. Contaminar a fé da nossa fé aos poucos, porque a nossa fé contaminada, ela nos paralisa. A nossa fé contaminada, ela nos trava. A Bíblia diz na época de Elias, que Jezabel ficou 3 anos e meio sem chover. E Deus fala para Elias e fala para o rei que ia chover. Deus chama, mais ou menos se chama os profetas de Baal e os profetas de Elias. Mas sabe o que é engraçado no meio de tudo isso? Que existia essa questão dos profetas, querendo se dobrar a Baal. Mas e os outros? Que a gente fala nos 700 fala de Elias, mas quero tornar você a falar dos outros. E os outros que se dobraram a Baal? Não começou a se dobrar a Baal porque foi feito um convite para eles. Iam falar assim, vamos lá, vai ter um sacrifício a Baal, vamos lá participar comigo. Eles iam falar, não vou. É a mesma coisa se eu chegar para você e falar, come esse bolo que tem lá no barco. Você vai comer? Vai jogar o menino bolo na minha cara, não vai? E você acha que o povo daquela época ia falar para eles assim, vamos lá oferecer um sacrifício a Baal lá, e eles iam? Não iam. O que aconteceu com eles? Foi passo a passo, eles foram se acostumando com aquilo que era errado. Eles foram se acostumando com aquilo que era errado, praticando novamente aquilo que era errado. Eles não. A gente precisa ser radical com a nossa fé. Se aquilo que parece ser errado, mas eu acho que não é, cuidado, vai contaminando a minha fé. O errado é errado, mesmo que seja bom, mesmo que seja gostoso, é errado. O certo é certo, mesmo que seja bom, é certo. A pastora disse que no encontro, expôs lá, eu estava, e assim, é um meio que desde pequeno eu tenho. Quando eu estou revoltado, frustrado, eu quero comer lanche. Quero mesmo. Eu estava frustrado esses dias, esse tempo aí, e eu catei o cartão de crédito e comprei lanche. Estraga nada. Ela até sabe, eu não como muito lanche, eu como bastante lanche sim, mas eu não sou de ficar direto assim, vamos comer lanche não. Mas quando eu falo para ela, hoje eu quero comer um lanche, ela sabe que alguma coisa está errada na minha vida. Ela quer pagar para alguém. Ela não para de comer um lanche. Normalmente hoje é ela que pede para parar. E por ter esse costume. Então eu só falo. Aí eu fui comprando. Não consegui pagar o cartão de crédito. Já fez negócio, né? Só espero que foi no barco. É porque assim, eu nunca como sozinho, tá? Eu sempre como com um amigo. Sou bem generoso, sabe disso. Então aqui eu tenho uma quantia do meu salário, eu guardo. Se eu vejo alguém passando uma mão de pé de comida, eu vou com um amigo, eu não tenho problema nenhum. Não, beleza, é a conversa. Eu sou bem assim, generoso mesmo dessa parte. Então, se eu estou mandando aqui um Wagner e eu estou frustrado, quero comer, não vou falar para o eu vou comprar um, você compra o seu. Vou falar, não, vamos pagar para ti também. Aí, eu não consegui pagar, mas eu fiquei com vergonha de falar para a pastora. Fiquei morrendo de vergonha. E ela descobriu que ela é bancária. Então, ela caça aqui no CPF. Passar no CPF de cabeça. Aí ela me perguntou, eu tive uma desconversada. Depois a gente conversa. Aí nisso, eu tinha acabado de ministrar no Oeste. Eu estava vindo, Deus falou que precisa falar com a sua esposa. Confessar para ela o que tu fez. Porque tu traiu ela. E Deus falou para mim. Eu não achava não, ela falou, tu traiu ela. Depois, sim, a finança de vocês são uma. Quando vocês casou, não quer dizer que só vocês são uma. A finança de vocês são uma. O seu dinheiro
nem ela, porque foi meio forte, falei da forma que Deus me falou. Falei para ela assim, olha, Deus fez uma coisa de trair. E ela ficou assim, sinalizada. Eu expliquei a situação, ela entendeu. Mas o que eu quero dizer com isso? Tudo parecia até ser bom, mas era errado, porque eu estava escondendo de alguém. Parecia até ser legal, mas era errado, porque eu estava escondendo de alguém. Querendo ou não, ela ia descobrir mais cedo ou mais tarde. Mas é na época que ela estava em Jesus no pão, não era? Não era essa época. Você não queria falar para ela para cristã. Não foi essa época, graças a Deus não foi. Nessa época eu já tinha confessado para ela. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que eu preciso ser radical. Eu errei, não tem nada errado. Tem errado sim. Mas seja corajoso de chegar a esse lugar. Não queira omitir o seu erro. Eu quis omitir o meu erro lá atrás dele. Hoje eu tenho que pagar uns juros que eu não deveria ter pagado. Só paguei porque não fui o homem para confessar o meu pecado. Meu erro. Não foi nenhum pecado, foi um erro. Eu só fui escondido dela. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Talvez você está errando e não sabe aonde. Ou na verdade até sabe. E não quer confessar. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Deus, Ele já colocou dois caminhos dentro de nós. E que caminho a gente está escolhendo? Todo dia que eu levanto a uma decisão que eu vou tomar, eu tenho um caminho a escolher. Todo dia. Olha. Todo dia eu tenho um caminho a escolher. Se eu vou fazer o que é certo ou se eu vou fazer o que é errado. E sabe qual é o maior problema disso tudo? É que eu sou muito egoísta. Quando eu falo eu, também falo vocês. A gente acha que isso vai prejudicar somente a nós. Não. Isso tanto só não vai prejudicar a nós, nem beneficiar somente a nós, como vai prejudicar ou abençoar outras pessoas. Deus é um Deus de geração. Deus é um Deus geracional. Ele não trabalha somente comigo, somente com somente com você, ou somente com você. Não, Ele trabalha com gerações. Ele atua. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu e você, muitas vezes, achamos assim: não, isso vai prejudicar somente a mim. Não. Ele diz que vai visitar a maldição até a quarta geração. Porque uma decisão errada que eu tomei pode prejudicar até a quarta geração. Deus é um Deus geracional. Isso é preocupante, né? Porque às vezes nós tomamos uma decisão só por nós, pensando, não, gente, como é um Deus de geração, Ele caminha abençoa. Mas não cantamos aqui que Ele abençoa até 1000 gerações. Ele é um Deus de geração, Ele abençoa até 1000 gerações. Mas acontece qual é as decisões que eu estou tomando? Qual os caminhos que eu estou escolhendo? Qual a decisão, qual o caminho que eu estou decidindo trilhar para a minha vida? E eu e você estamos aqui, é muito bom, mas não adianta nada eu estar aqui se o meu coração ainda está em conexão com coisas erradas. Não adianta nada eu estar ministrando se o meu coração está em coisas que não deveria estar. Não adianta nada você estar sentado se você não decidir ser radical na sua fé, porque eu e você precisamos ser radical na nossa fé. Eu não estou falando que você deva chegar e largar tudo hoje e agora, mas estou falando que você deve viver um processo e reconhecer os seus erros. Porque uma vez eu atendi uma pessoa que ela falou assim: eu não consigo, eu bebo há tantos anos. Eu falei assim: amém. Eu não quero que você largue a bebida hoje, mas eu quero que você reconheça que o bebê está te matando aos poucos. E eu vou te ajudar a largar a bebida.
Eu não pedi para você largar a bebida totalmente, porque senão eu sei como o seu corpo vai reagir. Ele tem lá o nome da professora, a que para de beber e depois. Isso. Pessoa, eu falei, sei que seu corpo vai reagir. Não, vamos supor. Mas você reconhece que está errado, não quis ajuda. Mas o que eu queria dela? Que ela fosse radical para fazer algo tipo assim. Realmente, eu estou errado bebendo. Eu preciso parar. Eu quero parar. A minha mãe, hoje é uma pastora. Mas a minha mãe ficou presa na bebida durante 10 anos. Tentou suicídio algumas vezes na vida dela. De jogar na BR, de fazer várias coisas. E a gente segurava o cuidar dela. Mas ela não largou a bebida e o cigarro assim. Foi um processo. Um dia, outro dia, foi um ferrugem na bebida dela. Porque não tinha óleo na bebida dela de um dia. E ela ia beber e falava, que negócio tem gosto, turja minha bebida. E eu jogava tudo fora. Mas eu fui uma pastora. Mas ela não chegou uma época na vida dela que ela decidiu ser radical. E aos poucos largando esse carro. Qual ser radical é ter um posicionamento de precisar ser livre das coisas. Porque se a gente escolher o caminho da vida, a gente tem bênçãos, não só para nós, para nossas famílias também. Verdade, amém. Agora eu quero que você pare um pouquinho e reflita com o que eu estou falando. Como está a sua família? A sua família está unida? A sua família está passando um processo de separação? Está passando fome? Está tendo muita briga? Discórdia, inimizade? O que está acontecendo? Ou sua família está abençoada? Todo mundo se cabeça? Todo mundo sabe se respeitar? Todo mundo busca abençoar um ao outro, ou tem a bênção de Deus, e a grande parte já está convertida, se não toda. Como está a sua casa? Se a sua casa tiver uma bagunça, cuidado, que há caminhos que estão sendo escolhidos errados. Cuidado, que há caminhos que estão sendo tomados direções erradas. E você fala, mas eu não tenho como fazer. Tem sim, porque a todo momento eu tenho caminho. Eu posso tanto abençoar como amaldiçoar. Esse é um caminho que eu posso fazer. Esse é um caminho que eu posso fazer. Abençoar ou amaldiçoar. O que eu estou fazendo? Aí eu não posso reclamar se eu amaldiçoo. Mas daí você me diz, não, mas é o meu temperamento, eu falo pelo cotovelo e depois eu penso. Mas as palavras não agem assim. Uma vez lançada, elas não retrocedem para trás, para depois ser lançada novamente. Ela já foi lançada. E como ela foi lançada, ela já está criando seu fruto. Eu não posso amaldiçoar e falar assim, me arrependo. Tem que se arrepender e quebrar. Mas infelizmente a palavra já foi lançada. Não seria muito mais prudente eu pensar e falar o que eu vou falar? Porque a forma que eu falo muda todo o contexto. A forma que eu falo muda tudo. A Bíblia diz que se eu souber falar, eu apaziguo brigas. Se eu souber falar. Lá em Provérbios. Se você souber usar as palavras, você fazer brigas. Há um ditado, há uma história, uma fábula, que um faraó queria saber do seu futuro. E chamou os magos e adivinhos. Se ele tivesse chamado José ou Daniel, ele saberia melhor. E mandou chamar os magos e adivinhos. E um deles chegou para ele e disse assim, olha, viva bom ao rei. O rei vai viver muitos anos. O rei vai ter muitas riquezas. O
O rei vai ver seus filhos morrerem, seus netos morrerem, e será o último a morrer deles. O rei se enfureceu, mata ele, e matou um dos sábios. Chegou o outro e disse: ó, que Abdalão morrer. O rei vai viver muitos anos de vida. O rei vai curtir a vida com seus filhos, com seus netos, seus bisnetos. Terá a vida, vão virar, ser parte dessas vidas curtindo com sua família. E o rei terá muita riqueza nessa vida. O rei saiu e falou: dê riquezas para esses. A minha pergunta é: o sentido dos dois não foi o mesmo? Que o rei ia viver muitos anos a ser rico? Mas um falou que os filhos do rei iam morrer e os netos do rei iam morrer. O outro falou que o rei ia curtir a vida com os filhos e netos. Um prometeu vida, o outro falou de morte, mas o sentido era o mesmo. Por causa disso, um morreu, o outro teve riquezas. E talvez você fale: o que isso tem a ver? Isso tem a ver que às vezes a gente quer corrigir os nossos filhos, nossos parentes, nossos irmãos, nossos primos, mas de uma forma errada, declarando morte sobre eles. Aí eles ficam bravos com mortos. A gente nem sabe porquê. Meu Deus, mas eu quis fazer o bem corrigindo ele. Nós estamos declarando morte sobre ele. Então, na verdade, a gente podia declarar a vida. A gente podia ser uma pessoa que declara a vida. Mudar o nosso jeito de falar quer dizer muita coisa. Quer dizer se é um caminho de vida ou um caminho de morte. Tem um pastor, amigo meu de São Paulo, o pastor Agaílio, e no primeiro encontro ele pregou, eu fiz uma mensagem com ele, em São Paulo. Ele disse assim, que ele descobriu o poder das palavras de um jeito tão forte, que até hoje, quando ele vai falar com ele fica um pouco inquieto assim. E tu pensa que ele não entendeu, tu quer repetir, mas não, ele está pensando no que vai te falar. Porque ele pegou a esposa dele e nasceu no pulmão dele. E ele falou assim: ambos vão morrer em cima de uma cama. Um momento de ira. Ele pegou um momento de ira, pegou a esposa por irmão, a esposa dele por irmão dele, um momento de ira soltou. Mas passado o tempo, Deus trabalhou nele. Ele viu que estava errado. Mas quando ele viu que estava errado, hoje já estava com câncer em cima de uma cama de hospital. Por causa de uma palavra inconsciente. Ele não viu, ele não estava errado porque ele tomou uma atitude. Ele estava errado pelas palavras que ele falou. Deus corrigiu ele pelas palavras que ele disse, não pela atitude que ele tomou. Ele poderia ter tomado uma atitude que a Bíblia dá permissão para ele do divórcio. Para deixar bem claro. Mas ele lançou uma palavra de morte. E ambos morreram. Aquilo foi tão doloroso para ele. E até hoje, quando vai falar com ele, ele fica parando um pouquinho assim. Aí tu pensa, ele não entendeu. Vai querer repetir, ele fala: não, eu entendi. Só estou processando para te responder, mas não te responder de uma forma errada. No momento da raiva, não podemos expressar palavras, porque as palavras só saem de uma forma negativa, amargurada e para machucar. Ou se você, no momento da raiva, vai chamar a pessoa de meu amor, essa pessoa tão presente para você, não vai. Então, conselho: quando viu o momento da raiva, segura as suas palavras. Eu aprendi isso. Eu sou colérico, explosivo, tipo uma dinâmica que estourou. Aí quando eu fico bravo, eu falo assim para a pastora assim: não quero conversar agora. Não, mas eu não quero conversar agora. Ela fala assim: não precisa conversar agora, não. Ela entendeu. Eu espero ela tomar. Eu me acabo e falo: agora vamos conversar. Porque eu sei que no momento da raiva eu posso lançar uma palavra que vai destruir tudo ali. Depois, para eu reconstruir, é a pior coisa do mundo.
melhor coisa do mundo. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está entrando em dias que eu preciso tomar decisões. E decisões que vão gerar bênçãos ou decisões que vão fechar portas. Para mim e para você. Não digo só na minha vida, digo em tudo, porque Deus não atua só na minha vida espiritual. Deus atua na minha vida profissional. Deus atua na minha família. Deus atua em todas as áreas da minha vida. E se eu acho que Ele não está vendo uma área, se não está vendo todas. E Ele tem uma vida, Ele tem um caminho para me escolher, para você escolher. E a minha pergunta é: qual caminho hoje você vai escolher? Será que você pode olhar e falar assim: eu vou escolher a vida? Tenho certeza que se você escolher a vida, não vai viver só você. Sua família também vai começar a viver algo diferente. A sua família também vai começar a viver algo extraordinário. Um exemplo disso, eu tenho meu pai lá em casa, como alguns aqui sabem, a minha irmã foi internada em Jaraguá, eu acho que uns 6 dias. E minha mãe tem muitos pastores amigos. Ela chamou pastores do norte, do sul, do oeste, do oeste. Ligou para todo mundo que ela conhece para orar para minha irmã. E me mandava mensagem toda hora pedindo para me orar por ela. É um desespero de uma mãe. Tudo certo, eu orava. Mas um dia eu cheguei e falei: mãe, a bênção não está sobre mim. Você pode chamar o pastor que for, nunca vai estar sobre eles. Mas eles são ungidos, eles são. Mas a bênção está sobre o sacerdote da casa. Vou fazer uma chamada de vídeo. Seu pai não quer orar? Eu falei: não quer. Mas eu vou conversar com ele lá orar. Conversamos, ele decidiu orar. Minha mãe mandou um vídeo da minha irmã para ele, que ele achou que a minha irmã, ele achou que era só uma dorzinha de barriga, mas foi um vídeo para minha irmã, para minha mãe. Minha mãe mostrou para ele, e ele falou: vou orar. Ele orou numa terça. Na quarta-feira ela recebeu alta. Depois de 6 dias pastores orando, eu orando, a gente não conseguiu fazer nada. Na oração tão simples dele, 6 em questão de 24 horas ela recebeu alta. Por quê? Porque a bênção está sobre o sacerdote, ele decidiu escolher a vida. Então ele estava com medo de orar. Ele estava com medo de orar. Com medo de não orar certo, de orar errado. Mas a gente não sabe orar. Mas Deus tem o Espírito Santo que trabalha em nós, intercede por nós. Ele orou e a minha irmã recebeu. O que eu quero dizer, querido? Quero dizer com isso: minha casa estava milagre numa enfermidade. Minha casa é milagre numa enfermidade. Quando uma pessoa tem autoridade sobre a família decidiu orar, a família toda saiu da enfermidade, saiu, foi curada. Talvez a sua casa está uma bagunça, porque os caminhos que eu e vocês estamos escolhendo não são os caminhos bons. Que aos nossos olhos parece que é certo, eu nem sei que é certo. Porque quando for certo, a sua família vai se alinhar, a sua casa vai se alinhar, e você vai tudo se alinhar ao nosso. Amém? Então, queridos, o que eu tinha para falar é: escolha a coisa da vida, para que viva você e sua família. Não sei como você vai acordar amanhã, quais caminhos vão aparecer para você, mas eu sei que os caminhos tem que ser caminho de Deus. Amém. Glória a Deus. Mesmo que ninguém veja, porque o meu trabalho, a última questão do meu trabalho, eu trabalho na rua. Então, o meu chefe fica lá em Florianópolis. Ele nem sabe se eu vou trabalhar ou se eu não vou. Na verdade, sabe que é o celular. Mas se eu não for, também não fica sabendo. Se eu for, também fica sabendo. Não fica sabendo. O que eu faço, eu deixo de fazer, também não sabe. Ele só sabe se eu coloco no celular. Chegaram para mim semana passada. Semana passada. Nessa agora que passou. Falaram assim: olha, deixa eu conversar contigo. Eu falei: o que você quer?
corta a água ali com a água, né? Eu fui cortar a água do indivíduo. Não corta a minha água não. Eu falei para ele, como não? Mas eu tenho que fazer isso. Porque eu pago para isso. Ele falou, não, mas eu te pago mais. Por que não cortar a minha água? Aí eu poderia falar para ele assim, não, olha, ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo. Então me dá um dinheiro. Não. Mas eu falei para ele que ele disse para mim na correta. Correta, eu cortar as vaias do senhor lá na casa. Quem está eu volto o redito, não tem problema nenhum. Eu não preciso nem me pagar, porque a casa já me paga para ir para lá. Mas é caminho de vida. Eu poderia ter escolhido o dinheiro e por causa de 50, 100 reais, digamos, eu não sei onde ficava disposto a pagar, que eu nem quis saber, cortei. Hoje eu poderia estar trazendo uma maldição também. Poderia ter permitido que alguma coisa. Então eu quero que vocês entendam que nem sempre o atalho quer dizer chegar mais rápido. Eu vou tomar um atalho. O atalho é complicado, principalmente quando o atalho se diz internet. Porque hoje eu e você temos a facilidade do Google, do YouTube, mas se você pegar e entrar no Google e no YouTube, tem tanta heresia, por isso que você deve tomar cuidado com o que estamos ouvindo na internet. Hoje eu vi uma pessoa, eu navegando na internet, vi um negócio, nem sei quem foi, nem sei quem estava lá, nem sei quem estava falando, eu não conheço a pessoa, e a pessoa disse bem assim, se você cobra dízimo, você está embaixo de maldição. Porque dízimo é no Antigo Testamento. E eu falei, como essa pessoa está equivocada? Porque dízimo, ele falou que dízimo é da lei. Eu falei, como está equivocada? Porque a Bíblia diz que Abraão dizimou, porque Abraão dizimou, a descendência de Abraão foi abençoada. A Bíblia diz que Jacó falou de dar o dízimo para Deus. Antes de Moisés. Como é que algo que era antes da lei já era feito, se tornou uma lei? Não. E a Bíblia realmente, como o Bíblia da França ele falou aqui, também se cita no Novo Testamento. Mas não é cobrado porque a igreja era tão apaixonada, que a Bíblia diz que eles vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos. Por isso que não era necessário você cobrar o dízimo naquela época. Como é que eu vou cobrar o dízimo de uma pessoa que vendeu tudo e colocou no pé dos apóstolos? Como é que eu vou falar para ela agora, não pega 10% daquilo que você vendeu? Já comprou tudo. Não tinha como. É o nosso coração que ficou endurecido, a gente acha que Deus não se importa. Deus não se importa, são caminhos que a internet está dando, estão trazendo morte aos poucos. Pouquinha coisa que está trazendo morte na panela. E quando a gente vai ver, a gente não consegue mais reagir, porque a panela está com morte. Aí é obrigado a muita palavra, uma palavra com a farinha, uma palavra que às vezes não é gostosa, dura, em confrontar, em ensinar. Por quê? Porque a gente quer, a gente deseja que vocês vivam uma vida plena na terra, mas também vá para a eternidade. Mas eu só posso ir para a eternidade se eu obedecer os mandamentos na terra, mediante a aceitação de Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador. Eu não posso aceitar Jesus e viver uma vida completamente errada. É algo que não vai me caber uma passagem para o céu. Eu tenho que aceitar Jesus e deixar Ele transformar a minha vida. É isso que eu estou falando. É as pequenas coisas que estão nos destruindo. Eu principalmente convido você a ficar de pé para a gente encerrar e você decidir deixar para trás as pequenas coisas. Vamos escolher os caminhos. Querido, feche seus olhos.
E você que quer uma oração, precisa de uma oração. Quero te convidar para vir aqui à frente, que a Paulinha Donzella, a pastora Mariscar está orando. Se você precisa de uma oração bem à frente, se você viu que tem escolhas na sua vida que ainda não foram ajustadas, estão precisando ser ajustadas, ou se você está precisando de um milagre na sua casa, ou se você está precisando de uma resposta de Deus, talvez para amanhã, para essa semana, venha à frente. Espírito Santo de Deus, te glorificamos, te exaltamos. Pai, nos colocamos a presença e reconhecemos, Pai, os caminhos que estamos seguindo não são caminhos, meu Pai, muitas vezes que te agradam, não são caminhos que às vezes que nos permite contemplar a plenitude da tua glória e da tua presença. Não são caminhos, meu Pai, meu Pai, que vamos levando a destruição, estamos levando a morte, estamos levando, meu Pai, a miséria, as portas fechadas, o caminho que vamos destruir, estamos caminhando, meu Pai. São caminhos, meu Pai, que estão nos deixando, meu Pai, travado, amarrado.
vir quarta-feira contar, mas aí ela estava com a coluna travada no caminhão. Eu não gosto de microfone. Não gosto, né? Não. A paz a todos. Né? O Alex falou que para eu falar sobre o encontro, né? Daí ao mesmo tempo já falou que eu fiquei travada na coluna, misericórdia. Gente, é assim, ó. Foi realmente uma experiência sobrenatural, né? Eu nunca tinha participado de retiro, de nada né? Eu já venho há muito tempo caminhando no Evangelho, mas eu nunca tinha participado de retiro, de encontro, de face a face, que ainda vou participar de face a face. Foi uma experiência muito boa, foi realmente muito sobrenatural. Eu pretendo participar muitos ainda e falar para quem não participou, participe, porque realmente assim é muito Deus, você sabe, é muito. Deus usa muito, né? Deus fala muito, é muito diferente. Foi algo mesmo, até sobre a minha coluna ter travado, já foi algo de Deus. Porque eu sou assim, gente, desde os meus 17 anos, eu sempre trabalhei com vendas, eu nunca me imaginei trabalhando de CLT, de carteira registrada, eu achava isso, não vai para isso, sabe? Então eu sempre trabalhei com vendas. E agora, ultimamente, eu estou trabalhando com diárias, assim, outra coisa que eu nunca queria também. E Deus está agindo, assim, desde que eu comecei a congregar aqui, Deus está agindo de uma maneira na minha vida, assim, que eu digo assim, meu, mas só pode ser tu, né, Senhor? Porque eu não ia fazer isso. E daí eu comecei a trabalhar com a diária e deu esse negócio da lombar, né, que eu acho que há muitos anos na academia e tal. E daí eu disse assim, meu, o que eu vou fazer agora? Aí fui lá no Hortifruti comprar umas frutinhas e vi a moça ali ensinando a outra moça, e daí disse assim, estão contratando? Elas estão. Aí no outro dia, daí dobrei meu joelho em casa, Senhor, se é pra ser, né? Nunca imaginei eu estar trabalhando sem carteira registrada, mas na minha idade, assim, eu pensei, ninguém vai me registrar. Eu estou com 52 anos, quem vai me registrar? Nunca trabalhei registrada. Aí eu fui ali, falei com a gerente, e ela olhou para mim e disse assim, tens um tempinho? Isso era 10 horas da manhã, porque me deixaram esperando um monte até tal. Daí eu disse, tá, tem. Aí fiz a entrevista lá, conversei, porque eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar, né? Aí disse que eu tinha muita experiência com atendimento, né? E tal. Aí vim pra casa, porque ela sabe, a segunda a gente dá resposta, tá? Eu cheguei em casa, gente, era 11h45, eles estavam dizendo, foi aprovado. Aí eu disse, Senhor, eu sei que ele vai colocar eu trabalhar no ramo da padaria. Mas é assim, então é Deus. E foi muito. Eu saí assim, eu saí com saudade. Glória a Deus. Sabe? Eu saí com saudade. Foi muito bom. E quem não participou, se tem alguém aqui que ainda não participou, participei. Vocês não podem. Não participou ainda, participa. Porque é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Tá bom? Passa de ser. Amém? Vamos ficar de pé, encerrar o culto. Ele pegou de surpresa, né? De surpresa que estava fazendo. Deu para dizer assim, para fazer um roteiro, né? Pai, no nome de Jesus, meu Pai, oramos, agradecemos ao Senhor pelo culto de hoje. Pai, então, nos ensina mais uma semana. Essa semana vai ser vitória, de conquista, acima de tudo, sua presença vai estar conosco, nos guiando, nos levando a viver, meu Pai, além, Pai, do que pensamos ou do que esperamos. O extraordinário do Senhor nos alcance sobre nossos lares, a nossa mão está estendida, o Senhor vem através dela, representando, meu Pai, a unção, vida, poder, graça e que a comunhão estejam ali. Todo, meu Pai, levante nas trevas essa semana sobre os lares, sobre as casas que caem por terra. No nome de Jesus, tua bênção.
prosperidade sempre ficar nos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.